assim, desejosos, com fome do Espírito, para nos alimentar em mais esse momento. Por isso, ministra em nós, usa a vida do Marco, tudo aquilo que o Senhor já plantou no coração do teu filho, que verdadeiramente nós possamos ser uma igreja relevante, a partir de todo o ensinamento que o Senhor vai trazer sobre nós nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, é contigo. Amém. Antes de mais nada, eu queria só dizer que faz mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, eu recebi uma ligação do Dr. Don Lynch. Ele já estava num novo lugar que eles adquiriram ou estão alugando, eu não tenho certeza, mas num lugar maravilhoso. Ele estava ali já preparando a sala dele, o estúdio para amanhã, para ministrar. Deus. E falou que está na expectativa de rever muitas pessoas aí, que pelo vídeo, né, que seja, mas no segundo semestre nós estaremos aqui. Então, amém. Ele está ouvindo? Agora é cancelado, você já, tá tudo bem. Agora é cancelar, tem que cancelar, não comporta, tem que cancelar. Uma das palavras que você está usando aí para esse congresso me chamou muito a atenção, e eu fui buscar, claro, que eu vi o Silas buscando também a compreensão e o entendimento dessa palavra. Essa palavra reset, que é redefinir, restabelecido, redefinido. Para mim, o que pegou foi, primeiro, que ela está no particípio passado. Aqui, em 2 Timóteo 2,15, quando a gente lê aquela palavra do Senhor, procura apresentar-te a Deus, como apresentar-te a Deus aprovado, vírgula, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a palavra bíblica para nós. Procura apresentar-te a Deus aprovado, já dentro do reset, já dentro daquilo que foi restabelecido. E é esse entendimento que a Bíblia toda nos dá durante todo o tempo. Algo que já deveria ter acontecido a algum momento. O reset. Então, o que nós sabemos é que o reset é voltar aos padrões originais. Nós já entendemos isso, já vimos isso, já estabelecidos pelo Pai. E você vai me falar, mas a vida não está fácil, como que a gente vai conseguir? Meus queridos, a gente sabe disso, a gente vê hoje as pessoas assustadas, porque o mundo pode ser um lugar bem amedrontador, não é verdade? Então, essa semana, eu estava buscando ouvir de Deus mesmo. Não somente eu li bastante a palavra de Deus e estabeleci primeiro esse meu entendimento fundamentado na palavra, e também eu gosto muito de ouvir os nossos homens e mulheres de Deus que nos inspiram na sua atuação na Terra, porque é aqui que nós estamos e é aqui que a gente tem que atuar. Eu estava escutando Catherine Kuhlman, Corrie ten Boom, eu estava lendo um pouco sobre o irmão André, aquele que ficou preso por dezenas de anos numa prisão, sem usar um sapato, porque ele, quando saiu da prisão, ele não conseguia nem colocar um sapato direito, porque os seus pés não se acostumavam por tanto tempo que ele ficou naquela prisão. E eu fico pensando nas igrejas que se seguraram pela fé e pelas intercessões por décadas. Muitas igrejas nos sustentaram durante todo o século passado e antes disso, para que pudéssemos estar aqui hoje celebrando o que a gente celebra, adorando a Deus com liberdade. Então, essa facilidade, entre aspas, que a gente tem hoje, ela não caiu de graça, ela não apareceu. Eu me lembro de um tio meu chamado André Bernardino. Quem é do Sul, e mais especificamente quem é da cidade de Itajaí, vai saber desse nome, porque ele trouxe o avivamento, o Pentecostes, ele levou o poder do Espírito Santo ao sul do Brasil. Depois de ser convertido aí no Rio de Janeiro, ele estava morrendo, ele estava padecendo num barco. E um missionário estrangeiro chegou lá, orou por ele e ele foi curado. Esse meu tio tinha sido enviado para o sul para se formar em padre. Ele ia ser um padre. O meu avô tinha pago tudo para que ele pudesse aproveitar do seminário e sair de lá como padre. Mas o meu tio, voltado às mulheres, começou a sair na gandaia, ia para a aula de dia, à noite ia para a gandaia, e ele pegou
uma doença que já estava matando ele, foi expulso do seminário católico e foi cair num barco lá de amigos pescadores de Santa Catarina, e lá alguém veio e pregou o evangelho para ele. 6 meses depois, meu tio já estava restabelecido e voltou para sua cidade, para o seu estado, e ali começou a pregar a palavra de Deus. Ele foi até expulso em algum momento de várias cidades, porque as pessoas e o entendimento ainda não tinha caído porque ele estava ali. O meu próprio avô o havia expulsado de sua casa, porque ele estava falando em nome de Jesus. Até que o meu avô ficou doente, estou fazendo uma grande história mais curta, meu avô ficou adoentado, o meu tio foi e orou por ele e falou: meu pai, o senhor já tentou todas as coisas que o homem poderia dar ao senhor, mas não resolveu. Agora eu vou orar e eu sei que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Poucos dias depois, o meu avô começou a melhorar e logo em seguida ele declarou para toda a sua família que iria aceitar a Jesus. Bom, é assim a minha história, porque eu estou aqui. Eu também sou filho da minha mãe, Alice, eu estava falando da história do meu pai, da minha mãe, Alice, o meu avô, Francisco Camargo, foi quem levou e abriu centenas de igrejas no estado de São Paulo, no Uruguai, Paraguai. Eu já sou resultado disso. Eu estou falando porque não somente Paul Young Cho, Oral Roberts, Watchman Nee, T.L. Osborne, Bill Bright, Smith Wigglesworth, todos esses homens influenciaram a minha vida. Mais recentemente, a gente ouve falar de Francis Chan, que mora lá na Califórnia, e eu ouso dizer, eu estou falando desses nomes porque são nomes que tocam você no espírito, nessa redefinição de quem você é. Você era criatura, agora você é filho. Como que você vai se manifestar nisso no seu dia a dia? Olhando, perscrutando, sendo instigado, querendo saber mais desses homens que influenciaram você. Anselmo Barros, Hudson de Medeiros, Dr. Don Lynch, Samuel Doctorian e outros milhares de pessoas que não conhecemos, que não são pessoas famosas, como essas que eu citei, que não são conhecidas, mas que fazem um trabalho incrível, muitas vezes de casa em casa, quietinhos. Um dos meus maiores influenciadores foi uma pessoa, um homem chamado Nathanael Rinaldi, que talvez você não conheça, mas você certamente já leu alguma coisa quando ele fala sobre os adventistas, o estudo sobre o espiritismo, tudo isso. Então, ele era um grande apologético da palavra. E essas pessoas promovem alguma transformação na vida de alguém até chegar a você, como chegou a mim. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso que nós vemos hoje é resposta da igreja primitiva, a igreja que proporcionou para todos nós aquilo que a gente vive hoje. Ainda assim, a gente sabe, ainda assim há uma incerteza entre as criaturas, melhor dizendo, sobre o futuro. Nem é preciso provar. Você liga sua TV, não liga, por favor, agora, mas você liga a sua TV e você ouve, assiste, escuta as notícias. Ah, alguém morreu, algum lugar explodiu, um pai com filho com pai, houve briga, houve morte, o comércio fechou. Então, nós não podemos isso, nós não podemos aquilo. Aí você fala, o mundo está uma desgraça, como que essas coisas vão melhorar? Bom, daí eu me lembrei do Salmo 2. Lá no Salmo 2, Deus diz assim através do salmista: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Deus estava falando de Jesus Cristo. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Nós já escutamos muitas pessoas dizerem: Deus não deu sequer 1 centímetro de terra onde o diabo pudesse dizer, onde ele pudesse dizer para o diabo, você pode ficar com isso. Não. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Então, nós como filhos, como co-herdeiros com Cristo, nós temos que nos agarrar a esta herança até as extremidades da terra por possessão. Então, há uma promessa para a igreja. Deus fez uma promessa para Abraão, e nessa aliança ele firmou, ele deu a sua palavra. E sabe o que aconteceu até hoje? Nada mudou. Desde que Deus deu a sua promessa,
fechou esse tratado com Abraão. E ele firmou, ele assinou com a sua palavra. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada mudou até então. Então, a raiz de Abraão tem sido espalhada pelo mundo. Hoje nós recebemos isso. Mas também a raiz de Abraão tem sido ridicularizada. Sem lar. Mas Deus fez a raiz de Abraão, que eu estou falando agora, é Israel. Uma nação que por muitos anos ficou sem lar. Deus fez uma aliança com a semente de Abraão. 40 séculos se passaram, hoje nós estamos aqui, mas a nação de Israel hoje tem, aos poucos, se voltado para o seu lar. E a gente está vendo isso. A gente está observando isso a olhos nus. Bom, a igreja, então, tem se espalhado pela terra, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo ridicularizada, mesmo com todas essas leis que têm aparecido por aí contra a igreja do Senhor. Mas eu me lembro, continuo me lembrando de, por exemplo, Richard Wurmbrand, outro proclamador da palavra que levou a mensagem de Deus para os países comunistas. As pessoas que continuam buscando atender as necessidades daquelas pessoas, as mais iminentes necessidades emocionais. David Wilkerson, por exemplo, você se lembra... Talvez você não se lembre, mas alguém da minha idade pode se lembrar que David Wilkerson, no início do seu ministério, quando ele já tinha sido mais conhecido nos Estados Unidos, ele veio ao Brasil e apresentou aquele filme, se eu não me engano, A Cruz e o Punhal. Eu era garoto, eu fui assistir, mas o que mais me pegou foi ver o poder do evangelho sendo manifestado por um homem. E aquilo começou a me impressionar, aquilo começou a marcar essa ressignificação de Deus na minha vida. Naquela época eu tinha amigos com drogas, eu convivia, eu morava no segundo andar de um apartamento em Brasília, eu sou curitibano, hoje adaptado e recebido em São Paulo, minha mãe é de São Paulo, meu pai é de Santa Catarina, mas eu cresci em Brasília. Eu sou um candango por essência, né? E que chegou lá com 4 anos e saiu com 20 anos de idade. Naquela época eu tinha amigos drogados, eu morava no segundo andar, tinha um amigo no primeiro andar que era drogado. Alguns anos depois eu vi entrando na igreja, eu tentei levar várias vezes, ele foi comigo, mas voltava às drogas. Mas um dia aquela semente, hoje foi a palavra que o apóstolo Anselmo falou no início aí, a semente foi depositada no coração dele. E um dia essa semente se manifestou. Ela gerou as suas raízes nesse meu amigo. E ele hoje é um filho de Deus. Então, essas coisas acontecem. Eu cresci ali no meio disso tudo. Mas quando a gente fala da palavra de Deus, mesmo que essas coisas nos abençoem com tamanha força, não tem a ver com otimismo. Eu sou um otimista por natureza, tá? Mas não tem a ver, o evangelho não tem a ver com otimismo. O evangelho tem a ver com fatos. Fatos. Aquelas coisas que os nossos olhos nos fazem ver e crer, os fatos do Espírito Santo em nós. Como eu falei para você, eu cresci em Brasília. Eu me lembro que em 1963, 64, 65, eu não me lembro bem os anos, mas eu era garotinho e eu via as grandes cruzadas acontecendo com Morris Cerullo em Brasília, com o próprio Samuel Doctoria, que eventualmente tive o privilégio de traduzi-lo. Nós podemos ser otimistas em ver que Deus cuidou sempre da nossa nação. Mas foram os fatos, aquilo que aconteceu na vida das pessoas, a transformação, a redefinição que Deus fez acontecer no coração de cada um, que fez nós chegarmos onde nós estamos. Bom, Ezequiel, por exemplo, quando a gente fala de Ezequiel 38, não é uma suposição. Não é algo que a gente fala, isso pode acontecer, pode não. Não. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel 38, 33, assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. As nações que nos foram dadas por herança, um dia haverão de crer e ver os fatos acontecendo na vida dos filhos de Deus na terra e saberão que Ele é Senhor. Essa mesma palavra em Ezequiel fala dos ganchos, que Deus tem os seus ganchos, os seus anzóis nas bocas das nações. Da mesma forma, Deus tem os seus anzóis nas nossas bocas, para que a gente não saia do caminho que Ele quer que a gente ande. Ah, Deus está te controlando. Não, Deus não controla, Deus domina.
Deus é o dominador dessa terra. O Brasil não é diferente das outras nações. O homem parece querer controlar, a gente está experimentando um pouco disso nesses tempos difíceis que estamos passando, o homem querendo controlar a vida das pessoas no seu mais alto nível, achando que isso vai resolver. Quando Deus trabalha pelo poder, pelo fato da sua palavra. Mas Deus, pelo poder da sua palavra, tem tudo sob comando. Então, o mundo e Israel reconhecerão quem é o nosso Deus e terão de coroá-lo, o rei dos judeus e senhor dos senhores. A mesma pichação, a mesma brincadeira que foi feita quando Jesus estava sendo pregado, crucificado naquela cruz, eles terão que reconhecer. A história vai mostrar este fato, que irá coroar o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, esse é o maior reset que já aconteceu na face da terra, na igreja do Senhor. E também acontecerá com os filhos dessa igreja, com os filhos do Senhor. Mas o que a gente precisa entender é que não há maior poder, não há maior poder do que o poder que temos em nós. O poder curador, o poder transformador. Essa é a nossa esperança, é aquilo que nos faz levantar todos os dias, acordar, reviver, abrir a Bíblia, orar, conversar, abençoar. É isso que nos faz. Esse poder transformador é que nos faz caminhar na presença e na graça do Senhor. Então, não importa se temos os remédios à nossa disposição num momento como esse. Não importa se somos conhecedores de alguma prática que venha curar a pandemia, ou se for a vacina, não importa. Não importa se conhecemos os melhores e os mais ilustres cirurgiões do mundo, ou se você é o mais ilustre cirurgião da sua vizinhança, da sua terra. Na hora da cura, todo homem precisa esperar e saber que é o sobrenatural que vai acontecer. Do mais simples ao mais complexo. Se eu estava pensando nisso, e hoje eu estava pensando no Band-Aid, né, que nós conhecemos esse nome, hoje virou nome normal. O Band-Aid, você coloca um Band-Aid no curativo mais tranquilo, mais simplesinho. E quando você fecha aquele band-aid, você está dizendo assim, olha, eu não sei o que vai acontecer aí, mas alguma coisa vai acontecer. Eu não vou ver o meu corpo se juntando novamente, eu não vou ver a minha pele sendo transformada, mas é essa exatamente a questão que eu estou colocando aqui. O sobrenatural de Deus, da vida que Deus soprou em nós, é isso que vai acontecendo. Então, hoje nós vemos que existe muita mentira sobre essa mudança, muita coisa se fala, hoje nós temos descobertos, a ciência tem descoberto, a Juliana, a minha esposa que está aqui, ela é uma especialista nessa área de transformação e estuda muito sobre o cérebro, e a gente tem visto o quanto o cérebro ele é plástico, né? E como ele pode aprender diante de algumas situações. E hoje, ao mesmo tempo, as pessoas que já entendem um pouquinho disso, mas que não têm Deus, elas colocam as mentiras para que a sociedade aprenda achando que é verdade. E a verdade que nós sabemos que é Cristo em nós, a esperança da glória para o mundo é mentira. Então, eu me lembro de Francis Chan, esse pregador lá da Califórnia, que deixou uma igreja de 8.000 pessoas ou mais para ir para um campo missionário e trabalhar com poucas pessoas, levando essa luz de Cristo à vida delas. Então, ele fala assim que existem duas grandes mentiras no mundo de hoje. Duas grandes mentiras. A primeira mentira é que você é uma pessoa boa. Diga aí para você mesmo, você não é uma pessoa boa, porque nós não somos. A gente vê isso muito nos funerais, né? E, é claro, a gente tem visto muito ultimamente, pelo menos assistido alguns, né? Ali se fala tudo de bom daquela pessoa, o que ela fez, como ela foi altruísta e como ela pôde ajudar tantas pessoas, mas o problema é que Deus nos assegura, dentro do padrão de Romanos 3, que eu quero ler com você aqui, Romanos 3, 9 a 12, que diz, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer.
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando eu vejo isso, eu me lembro de ter traduzido Bill Bright, aquele que evangelista que nos ensinou com as 4 leis espirituais. E uma das leis espirituais era essa, exatamente essa: todos somos pecadores. Nós não somos bons. É claro que a Bíblia também nos mostra que pessoas sem Deus podem fazer o que acham bom. Lá em Lucas 11:13 diz assim, ó: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, a gente vê essa tentativa do mundo e da sociedade dizer, não, você é tão bonzinho, calma, a gente vai dar um jeito, e sempre querendo dar um jeitinho para que as pessoas possam emocionalmente acharem que está tudo resolvido. A segunda mentira é que porque você é uma pessoa boa, a mentira é, porque você é uma pessoa boa, então Deus não irá te punir. Ou porque somos pastores, ou porque tocamos algum instrumento na igreja, ou porque alguém como nós distribui cestas básicas, então eu estou fazendo isso, estou adquirindo um espacinho lá no céu, né? Muitas pessoas pensam assim, ou porque eu dou aula para as crianças. Bem, gente, tudo que eu acabei de falar aqui é excelente. É excelente. É excelente você ser pastor, é excelente você ser músico, tocar na igreja, é excelente você compartilhar o que você tem com os outros, é excelente você deixar algum tempo do dia para estudar a palavra e ensinar as crianças. Tudo isso é maravilhoso. Mas dentro desse reset, dentro dessa transformação e dessa redefinição de vida, a gente precisa entender que a nossa humanidade é fraca. A nossa humanidade é fraca. Essa premissa até seria verdadeira, se houvesse, ou se fosse verdade, que uma pessoa boa existisse. Aí você fala, nós já sabemos, espera aí, eu conheço, só há uma pessoa boa, e eu concordo com você. A única pessoa boa foi a que Deus enviou para morrer por mim, morrer por você, morrer por todos os pecadores e bons e maus cidadãos dessa terra. Sim, Deus é amor. Mas lembre-se, é esse Deus amoroso que uma vez enviou um dilúvio. Você não pode esquecer da justiça do Senhor. O mesmo Deus amoroso, o mesmo Deus que a misericórdia dele dura para sempre, é aquele que enviou um dilúvio e destruiu milhares de pessoas que nem podemos contar. Você já leu o Apocalipse? Nós, na nossa igreja, agora estamos estudando as 7 igrejas, né, de Apocalipse, e vamos, muito provavelmente, falar de Apocalipse daqui, quando terminarmos isso. Lá fala de um tempo no futuro, para nós, glória a Deus, parece estar bem próximo, né? Mas eu creio que esse tempo está às portas, e a gente fala, em Apocalipse, a gente lê lá, que haverá um julgamento. E nesse julgamento, muitos serão enviados para onde? Para o inferno. Por quanto tempo? Para toda eternidade. Então, nós não podemos nos escorregar para um cantinho e dizer assim, não, está tudo bom, Deus dá um jeito, Deus me ama. Olha, eu quero dizer para você, assim como o C.S. Lewis diz, o nosso conceito de cristianismo é o seguinte, os cristãos mesmo, não acham que Deus os ama porque são bons. Nós não somos bons, mas porque Deus os fará pessoas melhores, porque Ele os ama. É isso que a gente crê. Deus vai nos fazer pessoas melhores. Nós não somos bons, mas Cristo em nós, a esperança da glória. Então, eu quero convidar você hoje para tomar uma decisão, para assumir um posicionamento. Você está em casa agora, muitos de vocês, então corre e pega um papel, uma caneta. Eu vou pedir para você fazer isso agora, tá? Obedeça a voz do Espírito Santo agora para você. Abre seu computador, prepara lá notas no seu celular, mas eu quero que você escreva, que você saia do passivo agora, né, sentado, escutando e assistindo, para entrar no ativo junto comigo. Tá bom? Então você também vai falar, só que você vai falar consigo mesmo e com Deus. Você vai falar para o seu espírito. Tá bom? Dei 2 minutinhos aí para você pegar. Se você não pegou, você abre na sua tela no computador, tá?
Então, primeiro eu quero que você repita aí para si mesmo, onde você está, tá? Eu preciso decidir e redefinir. Eu estou falando de reset. Eu preciso decidir e redefinir os meus conceitos. Vou repetir para você. Não é isso aí, se você quiser escrever, você escreve, mas não é isso não. Você vai responder a pergunta que eu vou fazer. Repita novamente. Eu preciso decidir e redefinir os meus conceitos. E a pergunta que eu faço é: qual vai ser o meu padrão de verdade? Qual vai ser o meu padrão de verdade? Por que eu coloco isso? Porque nunca houve tanta necessidade de uma compreensão desse reset de Deus. É claro, não como o que não é o reset que falamos aqui, é o mesmo que a ONU fala, e alguns dos seus cúmplices lá também. Não, nós estamos falando desse reset, disso que Jesus já promoveu em nós, dessa transformação, dessa redefinição de igreja. Esse é o reset. Então, você precisa escrever qual será o seu padrão. Seu padrão vai ser o quê? Os seus sentimentos? É o que você acha, o que você gosta, o que você pensa, sabe? Não, a sua cultura vai ser, o seu padrão vai ser ou serão as suas verdades e vontades ou a palavra de Deus. Se o seu padrão é qualquer um menos a palavra de Deus, eu vou te dizer, você pode estar caminhando para um grande problema. Porque Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é bom, mas Deus é justo. E o reset, sabe quando um time está jogando e um jogador ali não está fazendo o que deveria fazer? O treinador vai lá e redefine o seu time. Ele coloca uma pessoa lá no lugar daquela e fala: você vai fazer, muitas vezes, aquilo que o outro não está fazendo. Então, mais ou menos esse é o entendimento do reset do Senhor. Romanos 7,14 diz o seguinte: sou escravo, mas para nós, tá? Vai dizer que você é escravo, mas para cada um de nós houve esse reset, uma reconfiguração em nossa alma, no nosso espírito e também, por que não dizer, no nosso corpo. Olha aqui, Romanos 8 diz que nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Houve uma redefinição do meu nome. Antes eu era criatura, agora eu sou filho. Agora eu sou ruio, porque além de filho, eu estou amadurecendo na presença do Senhor. Eu saí da lei. Eu não tenho que melhorar naturalmente. Eu vou melhorar sobrenaturalmente, pelo poder, pela unção, pela graça, pelo amor. Só que, de agora em diante, o que eu faço pelo Espírito de Deus. Então, Romanos 7,25 diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, eu só alcanço isso quando permito que o reset, esse realinhamento, essa redefinição aconteça na minha vida. As coisas vão mudar? Sim, pode mudar, mas vão mudar quando eu acesso o que está acontecendo no mundo espiritual. E já foi falado hoje aqui, eu escutei um pouco do Silas. Essa mudança, essa transformação não vai acontecer se você está apenas sentado na igreja, se você está apenas escutando alguém, se você gosta, e mesmo se você aplaude uma palavra que você escuta. Essa redefinição vai acontecer quando você acessar o mundo espiritual e você agir segundo aquilo que o Espírito Santo fala em você. Então você tem que escolher o que irá fazer nessa terra pelo poder de Deus. E se você ainda está aqui, né? Gente, nós temos que dar muitas graças a Deus. Quantos amados já se foram que você escutou? No ano passado, eu sou em 3 com meus irmãos. Então, sou eu, do meio, meu irmão mais novo, o meu irmão mais velho. Nós 3 somos casados. Os 3 perderam sogros. Papai da minha esposa, papai da esposa do meu irmão e o papai da esposa do meu outro irmão. Nós perdemos pessoas chegadas, perto de nós. Então, nós temos que dar graças a Deus. Mas, se você continua aqui, então saiba que Deus quer cumprir o plano dele em você. Deus quer fazer com que você seja remexido, instigado de dentro para fora, para que de dentro de você saia
água viva pela tua boca. Eu não sei quantos leram o livro No Poder e na Unção de Elias, eu não gosto nem de falar muito, porque daí eu puxo, o apóstolo Anselmo me puxa aqui, porque esse livro a gente não conseguiu reimprimi-lo, mas ele está digitalmente, né, na internet. O Dr. Dom apresenta ali uma visão que ele teve do Senhor em 2003, e ali ele via a igreja, e Deus pegava aquela igreja e levantava, ele mexia suas estruturas, ele fazia um reset. Naquela época ele usou esse nome, ele fazia um reset. E a gente vê isso, você pode ler nesse livro, né? Você fala, qual foi o problema? Bem, presta atenção, qual é o problema hoje? Eu estou falando de algo que aconteceu em 2003, há 17 anos atrás, e depois em 2020 a gente tem outro problema. Deus pega, literalmente, eu creio que Deus levantou a igreja do seu lugar e balançou-a em toda a terra. Deus não a balançou somente na nação brasileira, nós todos sabemos disso, né? E aqui estamos nos encontrando via internet. As pessoas acreditam que Deus fez tremer as estruturas de suas igrejas, dos seus templos, das suas sedes, dos seus negócios, da sua casa, da sua família, né? Deus pegou a sua igreja e a levantou pelas suas mãos, fez tremer tudo. Daí você fala, mas espera aí, eu não estou falando aqui que Deus pegou qualquer coisa, eu estou falando dos artistas, não dos verdadeiros adoradores. Estou falando dos evangelistas de plantão. Eu não falei aqui dos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Eu estou falando dos vivaldinos do evangelho, aqueles que viviam de igreja em igreja, ao contrário de irem buscar as almas onde realmente elas estão. Mas tenho que falar dos pastores que se entregam, que socorrem as suas ovelhas, que discipulam, que deixam de lado a sua vida, muitas vezes a sua vida profissional, não importando a situação, as críticas, o lugar ou as condições. Esse sim obedeceu o tremor que Deus colocou sobre a vida dele. Agora, qual é o problema desse reset que eu estou falando aqui, tanto da visão quanto desses que Deus fez hoje? Deus já redefiniu essa igreja, nós já vimos isso. A igreja do Senhor já foi redefinida, já houve o reset da sua igreja. Tá? Desde Jesus Cristo, se lembram? A sala de oração, Atos 1:8, e a partir dali o Espírito Santo desceu, a igreja primitiva começou a ser espalhada, o evangelho foi a todas as nações. Ele não está esperando que a gente redefina, restabeleça. Já houve isso desde o dia que aquele homem tão criticado, hoje ainda tão criticado, acordou das profundezas do inferno, pegou as chaves de Satanás e falou para ele, olha, essas chaves são minhas. Voltando, deu à igreja e falou, olha, vocês vão fazer melhor uso do que isso. Então, as pessoas acham que devem, quando pegam essas chaves, e quando veem esse tremor da igreja, e quando escutam ou percebem o que Deus fez, porque todos nós percebemos o que Deus fez na terra, daí a coisa começa a melhorar. Ah, já tomou a vacina, segunda dose, a igreja vai se reunindo novamente, as pessoas se encontrando, começa a abraçar, já não tem medo de cumprimentar, né? E por aí vai. Só que o que Deus quer é algo diferente. Deus não está dizendo, eu fiz você tremer, igreja. Não foi para voltar para o mesmo lugar. Não é para você voltar de qualquer jeito. A ideia, quando Deus mostrou isso para o Dr. Dom, da igreja antiga, era, vamos pegar essas cadeiras e colocar no mesmo lugar. Aquele quadro que caiu, vamos arrumá-lo novamente na parede. Ah, aquilo que estava torto, vamos... Não é essa a ideia. Deus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Quero entrar e fazer morada com a minha igreja. Aquilo que é velho, que é antigo, aquilo que não faz parte do ritual de Deus em nós, precisa ser deixado de lado. Precisa ser deixado de lado. Eu sinto que Deus está querendo dizer, eu quero vocês com o meu cheirinho, com os meus padrões. Eu quero vocês com os princípios do reino sendo estabelecidos não somente na igreja, mas ali nos seus negócios. Quando você olha para o seu filho, para a sua mulher,
quando você olha para um amigo, quando você olha para alguém em necessidade. Gente, ninguém aqui precisa ser perito, especialista, mas nós temos que estar com o nosso coração aberto. Corrie ten Boom disse: Worry does not empty tomorrow of its sorrow. A preocupação não esvazia a tristeza do amanhã. Ela esvazia a força do hoje. A preocupação retira de você a força que Deus te deu hoje. O que Deus diz lá em Salmos: este é o dia que eu te dei, alegre-se nele. Mas a gente se preocupa às vezes e a gente pede a força do amanhã. A força do hoje, eu quero dizer. Por quê? O que Deus tem para nós fazermos hoje, a gente precisa fazer. Deus quer te usar, em outras palavras, independentemente de onde você vem, para onde você vai. Essa semana nós estávamos num programa chamado Líder Completo da nossa empresa e tem uma missionária que recebeu esse curso para fazer. Sabe que horas ela assiste esse curso? 2, 3 horas da manhã, lá na África. Ela assiste o programa que nós estamos fazendo aqui. Ela acorda todas as semanas, às 2, 3 horas da manhã. Fica acordada mais 2 horas assistindo. Por quê? Porque ela tem sede. Ela tem sede de ver o seu lugar transformado, a sua vida transformada. E muitas vezes nós estamos tão confortavelmente em nossos lugares, reclamando, não fazendo nada. Sabe? Como eu li lá para você, Deus tem os seus ganchos, os seus anzóis nas bocas das nações, mas ele também quer usar esse anzol para segurar você, para te levar você onde você pediu. Pai, eu sou tua filha, eu sou teu filho, usa-me, né? Quantas vezes a gente canta isso? Usa-me, Senhor. Aí Deus te puxa e fala: não, eu quero ir para cá, Senhor. Deus falando: mas é para cá. Não, pai, mas é para cá é melhor. E Deus está falando: aqui é o meu destino e o meu propósito. Gente, com a nação, o Brasil não é diferente. O homem parece querer controlar, como eu já falei, mas não vai controlar. Deus está no comando. Deus está no comando. Eu não sei se eu consigo, eu vou tentar ver se eu consigo aqui. Eu quero deixar para vocês, para não me alongar e até dar tempo a mais coisas acontecendo, um discurso que eu dei em 2019, na OEA, na Organização dos Estados Americanos. Deus me deu o privilégio de ser o orador do Brasil na reunião da OEA, na Colômbia, em Medellín. E eu fui para lá com alguns apóstolos, representando organizações sociais do Brasil e representando igrejas e o povo evangélico. Você vai escutar isso aí, são 3 minutos e 40 e alguns segundos de mensagem, de palavra que eu dei aos embaixadores. Mas foi por oração, por intercessão, que nós demos essa palavra. Eu pude olhar nos olhos de cada um quando eu falei isso. Colocando nas mãos desses homens que influenciam as leis quando voltam para o seu país, influenciam as leis que acontecem em suas casas, tanto no Senado quanto na Câmara. Que você e eu sejamos essa voz ativa na presença do Senhor. Eu quero convidar você, que é líder de 1 ou líder de 1000? Você que é líder de 1, de 50, de 100, de 1000, você se lembra de Abraão e de Moisés e de Davi e de José e de Jacó? Todos esses homens seguiram alguns princípios, mas foram todos ousados, porque a palavra do Senhor não era negociada. Eu sempre costumo dizer, existem coisas que eu posso segurar na minha mão direita e outras que eu seguro na minha mão esquerda. Apesar de eu ser canhoto, os meus princípios que estão na minha mão direita, os princípios da Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração, o entendimento de fé e de salvação, esses princípios eu não abro mão, eu não negocio. Foram estabelecidos com o sangue de Jesus Cristo. É por esse poder e essa unção e essa graça que eu posso estar aqui hoje falando para vocês. Existem outros princípios que eu posso negociar. Eu negociei com a minha alma 2 dias sem culto na nossa igreja presencial. Vamos fazer online, sim. Mas eu não negociei a Páscoa. A Páscoa nós vamos fazer. Nós vamos estar presentes, porque a Páscoa é a maior festa da igreja. Anuncia a ressurreição do nosso Jesus Cristo. Esse reset envolve a minha ousadia, envolve a tua ousadia, envolve o meu compromisso e envolve o teu compromisso, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.
Eu não sei se a gente tem algum tempo, eu estou aqui aberto se vocês tiverem perguntas, se não, eu entrego de volta ao AP e sua equipe querida, amada.